Boa noite ou bom dia, estou com a Inês Machado. Eu acompanho o trabalho de Inês durante já há umas décadas e conversamos hoje para situar temporalmente, porque esta conversa pode ser ouvida, vista em qualquer altura, mas ela acontece 2 semanas quase antes da estreia da tua nova criação, A Sagração da Primavera, Memórias Ternas de um Afeto Queer. Isto no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, dia 28 de julho de 2022, no âmbito do Festival Citmor. Eu acho que podemos dizer, eu posso me enganar em alguns momentos e peço já desculpas, acho que isto também serve para toda a gente, porque durante este tempo todo eu sempre te tratei por Diniz, o Diniz, e tu és a Diniz, e eu fico muito feliz que possas ser quem queres ser, mas posso me enganar de vez em quando, peço já desculpas no enquadramento. Mas eu ia-te começar por te perguntar sobre este interesse de ressignificar peças revolucionárias da dança de início do século passado. Eu vi o ano passado L'Après-midi d'une Faune, ano passado, ou há 2 anos, ano passado, na ZDB, que é uma peça que eu acho, fiquei logo com muita vontade de conversar contigo sobre ela, mas e agora faz uma ressignificação, eu acho que há mesmo uma ressignificação da Sagração da Primavera. Curiosamente estas duas peças, pelo meio tu ainda fazes aqui uma, que esteve no Rivoli há pouco tempo, recorda-me lá o nome da peça. Yellow Puzzle Horse? No Rivoli, Yellow Puzzle Horse. Eu fiz um outro solo que se chama Yellow Puzzle Horse que não teve no Rivoli. Foi apresentado na Mala Voadora, mas se calhar é isso que estás a falar. É isso que eu estou a falar. O meu solo que eu danço. Sim. Sim, que de alguma forma está articulado com estas duas peças, porque é uma ressignificação menos direta do que estas duas peças que estás a referir, mas é também uma peça que de alguma forma se articula com esta referência de Nijinsky. Então queres-me começar vamos nos situar no presente, depois se calhar fazemos um bocadinho mais de retrospectiva, mas em relação a estas, é que é muito declarado, não é? Esta referenciação, mas recolocada, ressituada, ressignificada, não só numa contemporaneidade, mas também num olhar, numa perspectiva queer e que questiona uma série de. Não, acho bastante interessante que uses também essa palavra ressignificação, porque é uma palavra que eu uso muito quando estamos a trabalhar. Porque, claro, numa perspectiva trans também, esse é o processo trans também, é um processo de ressignificação de um corpo. De reescrever a significação de um corpo que foi significado não por nós próprios, mas por outras pessoas, e de repente é de facto quase recodificar e reclamar uma recodificação desse corpo. Como tu dizes, estas peças, que acabou por ser uma espécie de trilogia, elas começaram, basicamente eu comecei por fazer o Yellow Puzzle Horse, que era um solo meu, que acabou por ser uma espécie de solo. Eu acho que o meu trabalho trabalha questões trans desde quase sempre, mas sempre as trabalhou de uma forma meio tímida, ou se calhar não tão... Quer dizer, tímida e não. Há peças que datam de 2010 como uma peça que se chamava Parola, 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 que eram peças que já tinham todo este conteúdo, mas se calhar eu não usaria a palavra trans abertamente. Também todas as questões trans estavam a ser articuladas socialmente de uma maneira diferente, de uma forma muito menos... E nessa altura eu estava a trabalhar sobretudo em Portugal, e era um discurso que não era um discurso explícito, era um discurso implícito de certos corpos que habitavam uma certa dissidência.
Mas sim, esta referência com Nijinsky começou dentro do Yellow Puzzle Horse, que é uma peça que Yellow Puzzle Horse tinha um primeiro nome que era A Dance for a Dress in the Forest, uma dança para um vestido na floresta. E eu acho que é uma peça muito chave no sentido de, por um lado, de uma reaproximação à dança que começou a acontecer lentamente há 10 anos atrás. Eu tenho um background misto entre dança e teatro e apesar dos meus trabalhos sempre terem habitado um território misto, tanto da minha parte como da forma como eles eram institucionalmente vistos, inicialmente, quando eu morava em Portugal, até há 10 anos atrás, eles eram feitos muito mais num frame do teatro. E a certa altura houve um momento muito forte para mim de reaproximação à dança, que para mim é um movimento que também tem a ver com uma espécie de recuperação do meu corpo trans. No sentido em que toda a minha vivência da dança, de estudar dança, eu estudei dança desde os 6 anos de idade, que foi uma experiência que foi também que foi acompanhada de coisas super traumáticas, porque era super estigmatizado e essa experiência gerou toda uma série de experiências de bullying que foram muito intensas e muito pesadas. E que geraram uma espécie de mecanismo de negação durante a minha espécie de princípio da minha vida adulta. E de repente, há 10 anos atrás, quando eu me comecei a reaproximar da dança, tinha a ver muito com reaproximar-me de um corpo feminino que tinha sido de alguma forma apagado, ou não tinha sido apagado, mas acho que durante um período de 10 anos, se calhar, eu vivi a minha subjetividade trans fora do meu corpo, de uma forma dissociada, de alguma forma, através da forma como me engajava politicamente no mundo, através da forma como me relacionava com outros corpos. Acho que às vezes eu quase que vivia o meu corpo feminino através de outros corpos femininos com quem eu convivia no dia a dia. E isso é alguma coisa que ainda marca muito o meu trabalho hoje, mesmo estes trabalhos de que estamos a falar, que têm a ver com o que é uma vivência trans para além do corpo individual, o que é um espaço coletivo trans, um espaço que corresponde a uma pluralização de ideias de género e de possibilidades de género. Então, essa primeira peça, Yellow Puzzle Horse, é um solo que é um solo bastante íntimo, de alguma forma. É um solo muito subjetivo, que tem a ver com esta ideia do o que é que significa para mim dançar sozinha com um vestido. E a floresta aqui tem esse lado de uma espécie de caminhada sozinha na floresta. É um solo que foi criado na Suécia durante o período do corona, e a Suécia é um país que tem o mesmo número de habitantes de Portugal e 10 vezes mais território. Quer dizer que quando nós viajamos, quando caminhamos na floresta, estamos muitas vezes sozinhas. E então, de repente, para mim havia todo esse diálogo do que é que significa habitar enquanto corpo trans na cidade. Tem sempre esse lado do o que é o olhar do outro, o que é que será que estamos seguras perante o olhar do outro? Será que de que forma que o outro nos está a perceber? Será que esta outra pessoa que nos está a olhar na paragem do autocarro nos está a achar atrativas ou repugnantes? E de repente
quando eu estava a caminhar pela floresta com o vestido, de repente as questões eram muito outras, e eram outras que me religaram com questões de há muito tempo atrás, porque de repente esta experiência era uma experiência do o que é uma experiência material de usar um vestido na floresta, de mover-se dentro desta peça de roupa que tem estas especificidades, o que é que de uma forma arquitetónica quase, o que é que este vestuário muda na arquitetura do corpo, na experiência somática do corpo, na materialidade do corpo. Então, Yellow Puzzle Horse tem muito a ver com isso, e tem a ver também com um lado acho que há um lado no Yellow Puzzle Horse também muito de uma desistência de explicar, de abraçar uma dramaturgia, de abandonar por completo uma dramaturgia conceitual, que é muito o paradigma no qual eu cresci. Quando eu comecei a produzir trabalho, havia sempre essa era a forma, era o modus operandi das artes performativas, era uma lógica conceitual que arrastava consigo toda uma lógica de que o trabalho tem que ter uma explicação, uma equação, quase uma dramaturgia matemática, uma coisa assim. E acho que o Yellow Puzzle Horse é um trabalho em que, de facto, eu abracei uma outra forma de fazer dramaturgia que já andava arrastada, mas se calhar assim, mais indefinida, mas que tem a ver com abraçar uma textualidade dramatúrgica, uma complexidade dramatúrgica que tem mais a ver com uma dramaturgia da arquitetura do espetáculo, uma dramaturgia é quase como se fosse uma dramaturgia espalhada do que numa lógica de se explicar. O que mais uma vez a mim me parece não vem deslocado de todas as questões que eu estava a viver em relação com mudar a forma como eu experimentava e vivia publicamente o meu corpo trans, porque isso também é o que acho que esse é um grande desafio de um corpo trans, é resistir a esse espaço de explicação, porque isso é sempre que um corpo trans entra num espaço, é isso que lhe é pedido, é que se explique, mas porquê? E de repente, como é que nós nos conseguimos deslocar para um lugar em que estamos mais a pensar como é que eu quero estar neste espaço, mais do que porque é que eu tenho direito de estar neste espaço, ou porque é que eu estou neste Preocupado em espaço. ser, na verdade, em poder ser, Uhum. não é? Sim, sim, é quase como é que substituímos uma lógica de explicação por uma lógica de uma espécie de existência crítica. Mas é verdade que não ultrapassámos isso, não é? E de alguma forma as tuas peças também, ao elas trazerem para a sua própria dramaturgia e para a sua pesquisa essa questão, que também na dança para mim ainda é mais é fascinante porque tem a ver com a própria vivência do corpo, com a própria escrita, da própria linguagem com que se está a falar, portanto está tudo aqui ligado, mas não superámos isso porque tu já tens em peças anteriores esta questão afirmada nas suas próprias, no próprio conceito e questões de pesquisa, mas nestas também, não é? Não estamos ainda Sim. no ponto em que nem estamos nós, nem No estás ponto em tu, que, digo eu também, não sei, não está a mas sociedade, agora mas estás a falar da questão conceitual, da questão de género? sim, a questão de género dentro do conceito do espetáculo, Sim, afirmada. Em relação sim, agora, passando para estas duas outras peças, para a sim. Rami do Uniforme, por exemplo, realmente a questão Sim, da percepção da sociedade, que impõe um olhar redutor sobre o género e que, por exemplo, como vemos o feminino ou como vemos o masculino, estão estereotipados dentro de uma caixa fechada e que tu desafias todas estas concepções de uma maneira que não precisava de ser vista à luz, ou não precisava, isto é errado, não,
não pode ser vista sem ser à luz do questionamento de um corpo trans, é simplesmente vista à luz de uma pluralidade de experimentações e de afirmações de identidades imaginativas ou muito profundamente individuais das possibilidades de ser, não é? Sim. Sim, essa peça, que foi a peça que eu fiz a seguir a Yellow Puzzle Horse, que se chama La Après-midi d'une Faune, é uma peça que é dançada pela Mandy Tucanan e é, na verdade, a única Que é peça... assim uma rapariga entroncada, ela é rapariga, não é? Entroncada, Sim, ela é parece rapariga. muito contigo, em termos de fisionomia, de consistência Sim. física. Portanto, Sim, ela é uma rapariga cis e basicamente essa peça está super marcada. Quando eu estreiei Yellow Puzzle Horse, eu recebi uma crítica muito, muito transfóbica. Uma crítica que não respeitava os meus pronomes e e uma das frases que existia nessa crítica, já não sei se era o começo dessa crítica, era uma frase que começava por dizer: entra no palco um corpo aparentemente masculino. E de repente esta frase, para além da negação de tudo que é o discurso que está em torno da peça e da agressividade que ela carrega, para mim esta frase ecoou muito comigo porque ela era agressiva e transfóbica em relação a mim, mas ela é também uma frase misógina, porque o que é um corpo aparentemente masculino? Esta frase não está só a negar aquilo que eu estou a reclamar sobre a minha identidade, ela também está a definir o que é um corpo masculino e um corpo feminino, que é que mesmo para um corpo masculino ou feminino é uma questão sensível. Então essa peça nasce de várias coisas. Por um lado, nasce de uma espécie de vontade meia... não sei, uma vontade, uma pergunta, que se um corpo cis conseguisse olhar, se um corpo cis ou se um corpo transfóbico, o que é que aconteceria se um corpo transfóbico olhasse para mim a dançar e visse um corpo feminino cis? É claro que isto é uma impossibilidade, é uma questão impossível, e essa é a riqueza, para mim, do L'après-midi d'une faune. É que aquele corpo que está a dançar, na verdade, são vários corpos. A peça tanto é uma espécie de... Por um lado, eu estou a existir através daquele corpo, a existir de uma maneira que não posso existir com o meu próprio corpo, ao mesmo tempo que esse emprestar de um corpo, quase, que a Mandy faz comigo, transforma-se num exercício de libertação para ela mesma, sobre o que é que significa ser uma mulher e sobre o que é que significa ser uma mulher. É quase como se esse encontro expandisse tanto o meu corpo como o corpo dela. E o corpo dela pudesse ser vários corpos ao mesmo tempo, a nível material, mas também a nível de ressignificação, como estavas a falar. Isso é uma riqueza que se sente na peça, porque é como se não estabilizasse numa identidade. Ela parece que está sempre eu não quero utilizar a palavra não está fluida, porque tem um significado muito concreto dentro das identidades de género, portanto não quero utilizar essa palavra, mas é a sensação que dá, está sempre em trânsito entre diferentes, e isso é muito interessante. Obrigada. Então, esta peça que vai estrear agora no City More sim, eu vejo em relação com essas duas peças quase como uma iteração do grupo, daquilo que existe nas outras peças, porque de alguma forma, como eu estava a dizer, esta peça, este solo que eu fiz para a Mandy é a única vez na vida que eu fiz um solo para outra pessoa que não eu. Normalmente eu faço ou solos, que sou eu que Ou danço. para essas 5 pessoas. Pessoas, sim. Exato. Eu tenho um ódio a duetos.
E depois, não sei, 13 Trios são também não 13. gostas, quartetos não é uma coisa boa, 5 é o número. 4 é muito chato, que está sempre 2 mais 2. Portanto, vai dar aos duetos outra vez. 5 é a primeira vez que é um grupo. Então, sim, foi a primeira vez que eu passei, que eu fiz um solo para outra pessoa. Isso mudou muito a forma como eu trabalhei com outros intérpretes, porque de alguma forma a forma como eu trabalhava comigo mesma e a forma como eu trabalhava com outros intérpretes eram muito diversas, porque quando eu estou a trabalhar comigo mesma, estou a trabalhar muitas vezes a partir de um lugar que é mais abstrato, onde a experimentação é muito direta, e quando eu estava a trabalhar com outros performers, hum, há todo este processo de explicar, de ter de tornar as coisas tangíveis. E na verdade, eu acho que ao longo dos últimos anos tem sido um processo de eu conseguir desenvolver ferramentas para trabalhar com outros performers mais próxima da forma abstrata como trabalho comigo mesma, de uma forma mais e mais próxima de uma prática e sim, sim, acho que ao longo do tempo os meus trabalhos se tornaram menos e menos mais e mais eu fui capaz de me soltar de enquadramentos formais que continham a forma das peças e abraçar lados que têm muito a ver com uma prática crua. Cyborg Sunday já tinha muito esse lado, que foi a peça que eu remontei na Gulbenkian, Sim. não sei se viste no ano passado. Mas sim, então esta peça basicamente, sim, essa peça vem nessa continuidade e nesse lado de quase eu desmontar a forma como coisas que são muito essenciais à minha prática, a forma como eu experimento movimento e também às práticas com que eu estava a trabalhar no Yellow Puzzle Horse, que eram práticas quase metabolismos de articulação de género de uma forma indireta e de uma forma muito material, não é? Eu tenho muito esta obsessão do que é que significa eu trabalho muito com lógicas quase pós-somáticas, quase lógicas somáticas de experimentação, de criar imagens, Tipo o de quê? mapear sensações no Ah, corpo, quando tu e de que dizes forma é que essas pós-somáticas sensações, é, de que estás forma é a que essas dizer, sensações e essas imagens produzem movimento. Mas enquanto que nas práticas somáticas que são mais canónicas da dança, como o BMC, o Klein, todas elas estão, ou a maior parte delas, as que eu conheço pelo menos, estão ancoradas numa lógica muito médica, muito da descrição médica do corpo, e essa parte médica a mim não me interessa tanto, porque ela é muitas vezes uma também numa perspectiva crítica do que é que significa a medicalização, pode ser, sim, o que é que significa o que é que significa, de que forma é que estas lógicas de pensamento médicas olharam para corpos trans. A mim interessa-me muito mais produzir movimento a partir da forma como os corpos se imaginam, desta ideia de que a ficção, de que a forma como de que a forma como um corpo se ficciona, se imagina, se idealiza, é a realidade deste corpo. E daí essa ideia de que ficção não é uma oposição de realidade, de que ficção é a forma como é a ferramenta com a qual nós produzimos realidades. claro. Hum, então, como é que desenvolvemos práticas que nos permitam visualizar coisas, imaginar, sim, desejar coisas e transportar essas imagens e essas vivências e essas experiências de si mesma e dos outros em práticas materiais de movimento e de uma forma muito concreta, gerar gramáticas de movimento. Porque existe também muito. Há assim, tu viste esses trabalhos e deves ter percebido que existe uma reconexão minha também com uma ideia de virtuosismo, um virtuosismo meio torto, ou um virtuosismo, mas o que é que significa
quase o que é que significa recuperar ideias de prática e de virtuosismo sem recuperar, O Kahneman, sem trabalhar com gramáticas que são reconhecíveis, como a gramática do balé ou a gramática da dança moderna, ou como é que quase desenvolver uma lógica virtuosista sobre gramáticas que são gramáticas super cotidianas ou mais do que cotidianas, elas são não, quase... criam uma norma, são também uma norma, não é? Que na verdade Sim, é sim, tudo aquilo criam que um tu estás. sistema. Sim, para cada peça eu crio quase que uma gramática, que é uma gramática que tem sempre lógicas muito próximas, que são muitas vezes lógicas meio associativistas. Eu estou cada vez mais interessada em todas estas ideias também de relação com o sonho e com esta lógica sim, de quase de que forma é que um corpo se imprime numa forma que é tão... Eu penso muito nestas pessoas que desenvolvem estas técnicas para dirigir os sonhos. Sim, É é um quase, bocadinho. às vezes eu quase que estou a perseguir ideias meias de como é que nós desenvolvemos dispositivos críticos, mas em que os performers ou as performers tanto se guiam como se deixam perder. Eu falo muito sobre esta questão de como é que uma dança nos ocupa, como é que uma dança nos transforma. Tu tocaste aí num ponto que eu gostava muito que tu me desenvolvesses, que tem a ver com a gramática específica que desenvolves para cada peça, mas em particular, imagino eu, a partir do momento em que tu também estás a reformular ou estás a reivindicar uma liberdade outra de ser, que está ligada a um corpo, uma identidade, abre-se também aqui uma série de possibilidades de pesquisar outros modos e outras gramáticas, que no fundo é o que tu estás a dizer. E pronto, eu gostava de perceber um bocadinho isso, o que é que tu tens encontrado. Até porque eu recordo-me de peças que vi tuas, estavas a dizer, as peças antes desta fase, antes de há 10 anos atrás, antes disso, as tuas peças eram enquadradas mais dentro do contexto de teatro. Mas eu lembro, eu tenho ideia que eram também muito visuais, havia elementos muito visuais e de construção espacial, muito abstratos, muito ambíguos, muito enigmáticos, em que os corpos e os objetos e a construção visual e a ocupação de espaço gerava uma unidade de significados, que é a tal questão mais conceptual, julgo que estavas a falar há bocado. E lembro de ver peças maravilhosas, lembro também no negócio ainda, agora não recordo o nome, que tinha um foco de luz. Sim, de Inês Machado por Inês Machado. Exato, que era lindíssima, que era lindíssima, mas que é uma pesquisa completamente diferente destas. E estas. Aí não é, não é? Por Ok, exemplo, essa peça em específico, eu lembrei-me, durante a construção destas peças, lembrei-me muito dela. é um espaço de Porque liberdade imenso também, não? Se calhar, digo eu. sim, isso era uma peça que eu fiz em que a prática, que criava o espetáculo, que eu peguei na obra inteira do Inês Machado, do escritor, e fui apagando partes dos livros e a certa altura reescrevi um texto completamente novo a partir de palavras que partiam do campo gramatical daqueles textos. Então, esta ideia de reinventar uma gramática há um lado imenso coreográfico nessa peça, Claro. definitivamente, e que tem imenso a ver com esta peça que vai ser apresentada no Citomor, porque esta peça que vai ser apresentada, cada performer tem um score que está a ouvir em tempo real através dos headphones e esses scores são feitos através de descrições. Basicamente nós fizemos um exercício generativo inicial que tinha a ver que era um exercício de manipulação dos corpos umas das outras e a partir
basicamente era um exercício em que elas, a partir de um campo gramatical de escrita, hum, recebiam uma data de instruções de formas muito específicas para manipularem os corpos umas das outras. E na verdade essas instruções eram desenhadas pela própria pessoa por uma questão de consentimento também. Ou seja, basicamente estas pessoas, cada uma delas desenhou um mapa de uma forma como o seu próprio corpo ia ser manipulado pelas outras pessoas do grupo. E depois essa manipulação aconteceu, e a partir dessa manipulação, a seguir aos corpos delas serem manipuladas, eu pedia-lhes que elas fechassem os olhos, que fossem para o espaço e que produzissem movimento a partir da memória desse toque. Basicamente que eles transformassem este movimento que lhes tinha sido acontecido, que tinha acontecido ao seu corpo, em movimento que elas estavam a produzir. E basicamente a peça toda se desenvolve, não é a peça toda, mas mais ou menos, com muitos desvios pelo meio, mas a peça quase toda é um exercício generativo em que basicamente a partir desse movimento que elas produziram, elas próprias escreveram imediatamente a seguir uma descrição do movimento que tinham produzido, ao mesmo tempo que outra pessoa produzia uma descrição exterior daquele movimento ao observar essa pessoa a mover-se. E pronto, isto é tipo as primeiras 2 horas de ensaio do processo criativo, mas basicamente todo o processo é um processo de reescrita e de reexperimentação. Depois alguém, a partir deste score que tinha sido escrito por outra pessoa, ia resolver este score de novo em movimento, o que cria uma espécie de labirinto de descrição e produção de movimento, em que basicamente, usando outra vez a palavra que estavas a usar, se está constantemente a ressignificar e a traduzir o mesmo movimento, só que nessa ressignificação e nessa tradução o movimento transforma-se imensamente. Então, a certa altura, o que nós temos é esse processo de resolução, é esse processo de ressignificação, e esse é o processo que está a acontecer ainda quando o espetáculo se estrear. É um prolongamento dessa prática. Okay. O que acontece aqui, que é muito interessante para mim e que é uma espécie de pedra de toque da relação com a Despertar da Primavera, tem a ver com este lado, de repente, ao mesmo tempo que existe um lado extremamente individual em cada uma delas, porque elas ao longo deste processo vão aprimorando esta técnica de tradução e de descrição, e aqui descrição funciona para os dois lados, funciona como descrever movimento em palavras, mas também como descrever palavras em movimento. E cada uma delas vai ter a sua maneira muito, muito pessoal de se relacionar com este mecanismo, ao mesmo tempo que há uma gramática que está a circular entre todos os corpos. É quase como todas as partes do score que eles têm no final são descrições de outra coisa que vai estar noutra parte da peça, que não é reconhecível de todo, mas que cria uma espécie de território, de uma gramática partilhada. E é essa a ligação com a sagração, era isso que tem a ver com essa coisa do ritualismo comunitário. Toda esta relação com o Nijinsky, para mim é um lado muito paradoxal com o Nijinsky, entre um lado formal, que para mim é muito queer, desta espécie de corpo super artificializado, um corpo que é construído e orgânico ao mesmo tempo, e uma série de narrativas que são extremamente misóginas, desde o L'après-midi d'un faune, que é tipo esta figura masculina, hedonista, que depois vê as raparigas a passarem e depois se masturba no final. E a sagração também, este que tu a sagração da primavera, que é também esta ideia rapariga, da rapariga que tem que se esforçar imenso
a ser eleita e depois é eleita e o que ela ganha por ser eleita e que é suposto ser a rapariga mais bonita e o prémio dessa beleza é ter o direito a morrer, a dançar até morrer. Então, para mim, este despertar da primavera tinha a ver com... Na verdade, eu acho que tanto este despertar da primavera como L'après-midi d'une faune, elas articulam questões trans, mas elas também articulam muito a relação de o que é que significa o que é que significa a comunidade trans para a comunidade em geral e o que é que significa, o que é que significa, quais são as possibilidades dos corpos trans expandirem também um corpo de qualquer mulher ou de qualquer feminino ou de qualquer pessoa, porque ah, agora perdi-me, desculpa. Estava a Estava a dizer. falar. Sim, a o meu princípio, a minha direção inicial com esta ressignificação do The Rite of Spring, tinha a ver exatamente com o que é que significa, o que é que pode ser uma celebração da primavera e o que é que pode ser uma celebração de género e uma celebração de uma sexualidade numa perspectiva trans. E essa celebração nunca vai ser uma celebração, vai ser uma celebração muito mais coletiva, uma celebração onde ninguém é eleita e onde ser bela não quer dizer que se vai ter que morrer a seguir, e e também de uma perspectiva muito, eu acho que isso existe, essa lógica misógina está na narrativa da peça, mas ela também está na própria arquitetura da peça, que é uma arquitetura Sim, super, com um arco super hierárquica, ejaculatório, sim, etc. sim, Então, de repente, tem um clímax, tem um orgasmo. sim, é bem assim. Ahm, e, e é bem incrível, porque eu acho que essas coisas que eu não gosto, todos esses aspectos, na verdade, são exacerbados pela versão da Pina Bausch, em que, nossa, aquelas mulheres, elas são violadas, basicamente, em um palco. Sim, e há uma que chega Ah, mesmo a desmaiar, há uma gravação de sim, um dos momentos em que... sim. E de repente, numa lógica, eu acho que há qualquer coisa na forma como as comunidades queer se articulam que tem a ver com esta lógica de que ah, eu acho que na história da dança, do teatro, da arte, existe uma lógica hetero em que nós continuamos a revisitar e a revisitar e a revisitar e a revisitar situações traumáticas, lógicas traumáticas. Existe essa lógica de uma quase de um criticismo, criticality, uma perspectiva crítica que acontece através da revisitação das imagens traumáticas, o que para mim parece super paradoxal. De repente, para mim, o que é que... Então, esta ressignificação, que eu gosto muito mais da ideia de ressignificação do que releitura, tem a ver com, de facto, reescrever, de facto, usar o espaço do palco para criar uma outra coisa que não seja essa revisitação desse espaço. Mas de uma forma muito arquitetónica, não é uma peça sobre, é uma peça, a peça é um dispositivo que cria ficções, mas ela é sobretudo um, um dispositivo que é resolvido pelos performers e que articula todas essas relações coreográficas. Sim, mas tu compões muito, não é? Nós estamos a falar de conteúdos, de questões, mas há um grau de composição que é muito complexo e que tu costumas ter nas tuas peças, portanto imagino também tenhas nesse sentido. Mas eu estava-me a lembrar da Florentina Erzinger, que até tem aquela peça a partir do Balanchino, a Paula Musangete, que pronto, e que ela alerta muito, e eu acho que realmente é reler a história da dança assim, que no fundo é reler a história da humanidade hoje, que é a perspectiva patriarcal do mundo e que gera tudo isso que eu acho que tu acabaste de escrever de alguma forma.
Mas o que somando a isso, eu acho particularmente significativo e que merece aqui um destaque, porque como é que eu hei de pôr isto? Deixa-me lá ver se eu consigo explicar. É simples, né? A sociedade ainda não está, apesar de estarmos muito mais familiarizados e a conviver com diferentes identidades, que começam a poder fazer-se ouvir e fazer-se ver, que era bom que já fosse natural, mas ainda ainda continuam a ter que reivindicar esse lugar, mas já começam a poder ser ouvidas e ser vistas, ainda assim há estereótipos sobre essas identidades. E uma primeira leitura mais de estereótipo sobre até os teus títulos, não é? A Pyramide d'Anfone, a Sagração da Primavera, Memórias Externas de um Afeto Queer, tu pões subtítulos ou explicas não, dás uma apresentação que tem a ver com queer em várias das tuas peças, mas depois há esta dimensão que tem a ver com o que tu falaste, que é muito mais reparadora, muito mais no sentido de reconfiguração da comunidade, de partilha, de não hierarquização, não replicação do trauma, da violência sobre o outro, muito mais de transmissão e de receber e devolver, esses movimentos que tu estás, que depois têm uma tradução também a nível da gramática coreográfica que tu crias, mas, e que no título está, que é Memórias Externas de um Afeto Queer. E eu acho que isto é importante, porque isto faz, também, na sua subtileza, está logo a fazer uma proposta crítica aos estereótipos sobre aquilo que poderia ser. E há pessoas que não estão preparadas para o afeto. Sim, também há uma ideia de ressignificação do que é que significa afeto também, não é? Porque não é por acaso... eu penso muito há uma questão essa ideia de afeto, para mim, eu acho que essa palavra existe aí como um substituto da palavra amor, que para mim é uma palavra muito complexa, no sentido em que ela está carregada de toda uma herança de uma história de afetividade, tanto a nível das narrativas, como a nível dos imaginários, como a nível das políticas, como das estruturas de relações que têm a ver com uma história heterossexual. Então esta ideia de ternura, esta palavra de ternura, que é uma palavra que estou a revisitar, na verdade, eu fiz uma peça que era a conclusão do meu mestrado há 8 anos atrás, que se chamava Ternura, só, Tenderness. Okay. Porque para mim há qualquer coisa nessa palavra de mais aberto, de mais... é quase como se fosse uma palavra que também nos gasta. Então para mim, sim, para mim havia qualquer coisa nesta... Porque, claro, quando eu estava a trabalhar, quando eu sabia que esta peça ia ser uma peça de grupo, em que ia trabalhar estas coisas que eu trabalhei tanto de uma forma a solo, e claro, por exemplo, o solo da Mandy é um solo, mas é um solo que é super sobre a nossa relação, por isso é um solo que inclui vários corpos, mas aqui são vários corpos em cena de uma forma muito literal, e claro, estamos a ligar, de uma forma muito evidente, existe esse lado de como é que estes corpos reinventam e criam gramáticas para si mesmos, mas também como é que eles reinventam gramáticas e modos de operar em conjunto, como é que se criam novas gramáticas de toque também, que é alguma coisa que de alguma forma vem em continuidade com peças minhas como o Cyborg Sunday, por exemplo. Uhum. Mas de uma forma diferente, não sei. Não sei muito bem. Não Sim. sei, esta peça é uma peça mais tecida. É uma peça mais... se eu pensar nesta peça em relação com o Cyborg Sunday, mas também Cyborg Sunday foi uma peça que fiz há muitos anos. Esta peça é uma peça feita com pontos muito pequeninos.
É muito, é uma peça muito de micro-relações. Mas tenho mesmo muita pena de eu vou conseguir ver, é de conseguir, ela há de ser claro. Ela vem ao TBA no princípio do próximo ano. Portanto, em 2023, início de 2023, ela será apresentada em Lisboa, então, boa. Isso é uma boa dica para mim. Mas, sim, baixei em microdetalhes e microtecida na construção. Fico com curiosidade de perceber o que isso é. Mas, não, mas é uma peça. Uma coisa que eu posso dizer em relação a uma coisa que estavas a dizer também, é uma peça menos. Tanto o Yellow Puzzle Horse como L'après-midi d'une Faune são peças que, ao contrário das minhas peças anteriores, são completamente coreografadas, tipo ao segundo. Elas demoram. Yellow Puzzle Horse acho que demora 42 minutos e não sei quantos segundos, e o L'après-midi d'une Faune 38 e qualquer coisa, e é sempre são coreografadas ao segundo. Esta também demora, porque eles estão em relação com um score sonoro, mas são peças muito abertas. São peças muito coreografadas, cheias de critérios, mas todos os dias elas podem tomar muitas decisões sobre de que forma é que resolvem cada instrução que têm na peça. Então é uma peça muito articulada, mas é de uma forma diferente. É um mecanismo muito aberto que se reformula todos os dias. Às vezes eu estava a preparar-me para esta entrevista e de repente comecei a pensar, porque houve uma altura na minha vida em que eu escrevi no meu mestrado também sobre esta peça, sobre esta prática em composição em tempo real de João Fiadeiro, que eu nunca experimentei. Experimentei durante 3 dias com o João num projeto que acabou por não se desenvolver, mas que tal como a minha relação com o Nijinsky é uma prática com a qual eu tenho um grande amor e ódio, porque não diria ódio, mas acho que existem muitos problemas nela. Acho que, por um lado, interessa-me imenso esta ideia de eu nunca vi, mas tudo o que eu vi falar sobre este espetáculo de existência e esta ideia de um espetáculo que tem um lado quase imaterial, um lado em que para fazer o mesmo espetáculo todos os dias esse espetáculo vai ser diferente, ao mesmo tempo que há qualquer coisa na forma como o João articula às vezes esta prática em composição em tempo real, que me parece marcada de uma lógica essencialista, que para mim é uma lógica muito cis. Esta lógica de que existe uma redução a um mínimo, que é um mínimo essencial, e que há uma ideia nesse essencial, às vezes, que transpira para mim, que tem a ver com uma espécie de ideia de natural, que é uma ideia que é muito problemática numa perspectiva trans. Porque existe nesta ideia prática em tempo real, existe esta ideia de que a situação propõe ela mesma o seu desenvolvimento. E essa é uma lógica que é muito problemática se pensarmos em corpos que estão estão a fora da situação que se propõe realmente. Não é contrariar, mas que estão a construir o corpo que têm e que não é o corpo que lhes é proposto pela sociedade, então, às vezes eu também penso nesta peça quase como quando eu estou a falar de lógicas conceptuais, de quase uma ressignificação de lógicas conceptuais, às vezes penso nesta peça também como uma revisitação desta espécie de estruturas de imaterialidade sem esse lado essencialista. Pois, é verdade que nós temos que começar o ideal seria nós conseguirmos ter a porosidade para todas essas outras, muitas, e as que nós ainda nem pensamos,
formas de existência, e qualquer redução é uma redução a qualquer coisa que acaba por ser um bocadinho imposta, não é? Ou que limita, mas pois é bom que tenhamos estes pensamentos críticos e possamos discutir sobre estes assuntos. Eu estava a pensar que tu, Mas a ideia de limite é uma ideia que me atrai imenso. ok, Eu adoro limite. sim, por isso Não, também mas é uma relação paradoxal, não é? Porque ao mesmo tempo atrai-te muito. Portanto, não é uma coisa, não estás a rejeitar, cria um paradoxo, é muito bom. eu sou muito obcecada por critérios, a ideia de critérios, porque Só a palavra já é um problema. não, mas Mas porque depois tens que ter critério, sim. há qualquer coisa para mim que está presente nestes trabalhos todos, que tem a ver com uma ideia de libertação através da criação de critérios. Pois A mim é, parece-me sempre que como é que eu explico isto? Assim, explicando dentro de um contexto da dança, tipo, no estúdio. Se eu disser a uma bailarina, agora vai para o espaço e dança uma dança livre, tipo, não vai acontecer nada. Aquela pessoa só vai reproduzir as mesmas gramáticas que tem no corpo, que aprendeu, que nós só conseguimos produzir aquilo que conseguimos imaginar. Então, para nós nos conseguirmos libertar desse eu acho que nós só nos conseguimos libertar daquilo que nós somos, se nós conseguimos inventar outra coisa. sim, mas quer Então, dizer, o que nós somos condicionado por aquilo que nos é imposto. sim, Óbvio. sim, sim, ou daquilo que nos é mesmo isso, daquilo que nos é imaginável. Eu Sim, só consigo produzir movimento que eu consigo imaginar de alguma forma, ou eu consigo, não sei, se calhar consigo-me atirar um bocado para ali, mas só me consigo atirar, vou-me sempre atirar da maneira que eu me sei claro. atirar. Então, para mim, parece-me que há qualquer coisa ah, em produzir, tipo, de repente nós analisarmos a forma como nos movemos, a forma como fazemos qualquer coisa e irmos é quase como aquelas pessoas no computador, tipo, e refazermos o código dessa coisa. E a partir, e a partir da forma, a partir do momento em que remisturamos esse código e depois vamos tentar revisitar esse código, nós vamos nos encontrar perdidas nesse código. Isso é qualquer coisa que eu trabalho muito comigo mesmo e com os performers. Nós criamos estes scores, que às vezes são scores completamente labirínticos e remisturamos-los 40 vezes e depois revisitamos. E às vezes são revisitações meio loucas, tipo, agora vamos estar a resolver este score durante 1 hora, assim de uma vez. E aquilo que eu peço muitas vezes aos performers é que se tentem, que se- eles, eles não, elas não vão tentar produzir estranheza, elas vão só seguir o que está, eles vão só resolver o que o score lhes está a pedir. Mas através dessa espécie de mini equações que se vão acumulando, idealmente elas vão se encontrar num lugar em que se perdem através do seguir dessas micro-instruções. E a certa altura aquilo que me interessa ou aquilo que me procura é quando nós de repente nos encontramos num lugar de estranheza, num lugar que é um lugar de uncanny, um lugar que Sim, é, estranhamento que é mesmo. desfasado daquilo que é o universo que nós conseguimos descrever, daquilo que é o universo que nós conseguimos imaginar, mas não porque nós tenhamos procurado essa figura ou esse lugar ou esse espaço mental, mas porque nós ficamos perdidas a tentar resolver esta equação e de repente encontramos-nos num sítio em que não tentamos chegar. E esse lugar é que me parece, acho que esse lugar é muito chave em todos estes trabalhos que estávamos a falar. Sim, e tem muito a ver com uma coisa, com algo maravilhoso que tu disseste, que eu acho que é uma mudança de paradigma e de perspectiva, que eu acho que esta experiência de corpo trans, com toda a humildade e desconhecimento na experiência, me suscita, que é a imaginação ou a ficção constrói o real, ao contrário do que habitualmente se diz. Portanto, é quase como
tentar construir uma utopia e a utopia poder ser novamente possível e real, porque tu vais inventar essa coisa outra que nós ainda não lidamos com, portanto, e estão nesse lugar. Portanto, acaba por ser quase recuperar de utopia, que não desconhecemos, que não sabemos lidar, que não sabemos, mas está uma série de valores. Ao mesmo tempo, tinha gostado de fazer duas perguntas que têm a ver com isso, e que, porque tu, quando tu vais para Estocolmo, e aliás, a primeira vez que tu fazes o Cyber Sunday é também muito em reação a esta impossibilidade de fazer uma carreira em Portugal, não é? E tu vais para Estocolmo, não é? Vais logo para Estocolmo. Sim, eu saí de Estocolmo em... Eu saí de Estocolmo, saí de Portugal em 2012. Eu mudei para Estocolmo em setembro de 2012. E foi, sim, foi uma situação super abrupta. Eu estava cheia de trabalho em 2011, 2012, estava a fazer muita coisa, muita coisa. E a certa altura foi toda aquela... Porque acho que não foi em 2012 que se Foi a instituiu o crise Ministério de da 2009, Cultura, 2010, que depois se Passos prolongou. Coelho, depois a extinção do Ministério da Cultura, mas não sei o quê. Tipo, e era um deserto, tipo, era impossível, tipo, eu percebi que não... a primeira vez que eu concorri à DG Artes para um projeto em 2007, acho eu fiquei a um lugar de ter apoio de DG Artes. E em 2012 estava tipo 100 lugares abaixo, tipo, durante esses anos todos, porque foi toda aquela história que começaram a diminuir os apoios estruturais e depois as pessoas que tinham apoios estruturais começaram a ter os pontuais e as pessoas que tinham os pontuais, tipo, eram cada vez menos lugares para cada vez mais pessoas. Então, quando eu saí de Portugal, eu não queria nada sair de Portugal, até porque nessa altura, o último trabalho que eu fiz em Portugal foi esse, Dinis Machado por Dinis Machado. E na altura eu estava muito a trabalhar com linguagem e tipo, eu não falava nada bem inglês e tipo, eu gostava de viver em Portugal. E houve um dia que eu estava em minha casa em Lisboa, eu não sei, eu tentei ligar para aí a 5 pessoas, toda a gente tinha saído de Portugal, toda a gente estava ou no Brasil, ou em Berlim, ou em tipo... Agora acho que há muita gente que voltou para Portugal, mas estava muito, tipo, não estava mais ninguém em Portugal. Então foi assim uma sensação de tipo, ok, eu quero estar aqui, mas eu quero estar em Portugal, mas Portugal já não está em Portugal. E ainda Ah, está muita gente lá fora, há muitos artistas que eu vou sim, descobrindo cá, emergentes, outros não tanto, e que fazem muito, principalmente na dança e performance. Curti de Berlim, muito. sim. E mesmo quando eu vou agora a Lisboa, é uma experiência meio dissociada, porque tipo, eu estou num sítio que é um sítio sobre o qual eu tenho memórias super importantes, mesmo em relação a estas coisas que estamos a falar, de construção de género, de construção de sexualidade, de experimentação de estruturas familiares não normativas, que foram muitas experiências que eu tive em Lisboa, Okay. mas que de repente quando eu vou a Lisboa, tipo, já não é esta cidade, tipo, eu lembro quando eu vou sempre naquela... Eu fazia a minha vida ali na rua de Poços Negros e rua de São Paulo, que era a Mónica Calho, o Cão Solteiro, com quem eu A fui Real, do artista Fiedeiro. residente durante um ano, a Real, ah, sei lá, tudo. E de repente tudo isso foi O desaparecendo negócio num logo em espaço. cima, um bocadinho mais acima. Sim, o negócio, exatamente, com quem eu produzi durante 10 Claro. anos. Então, sim, a Cyborg Sunday é uma peça que eu fiz que vive exatamente sobre essa ela vive sobre esta história, há esta narrativa sobre um espaço imaginário onde basicamente todos os meus amigos vivem numa ilha deserta. E a questão na peça é que os performers não sabem a história de cor, tipo como no teatro, tipo eles não sabem o texto de cor, eles só sabem o que é que acontece nesse espaço, mas sabem tipo o que é que acontece, sabem que em super detalhe, tipo eles sabem que esta pessoa neste momento pegou nesta chávena e tirou a chávena da mesa e pôs a chávena no balcão da cozinha e que depois aquela outra pessoa pegou numa faca que estava em cima da lareira e que tirou o pão da caixa que estava... só que eles memorizaram isto não através do texto, mas através
sabe, fazíamos milhares de coisas, tipo desenhar o trajeto todo que as pessoas fazem, a história acontece ao longo de 24 horas. Tudo que eles fazem de manhã até à noite, fazer um mapa do espaço, no género. E o que eles fazem durante o espetáculo é que eles estão a descrever, e às vezes atropelam-se porque não existem falas, né? Tipo, eles estão a tentar lembrar-se, alguém às vezes se lembra de uma coisa que está ligeiramente errada e outra pessoa corrige ligeiramente, ao mesmo tempo que eles estão a passar por uma série de práticas que se relacionam assim de uma forma simples agora para aqui, são uma série de práticas mais complexas, mas que têm a ver com tangibilidade, com o toque, com tocar diversas coisas, tornar tangível coisas que não existem ou coisas que estão em transformação, sempre com esta... Sempre dentro desta lógica, que é uma lógica que me obsessiona bastante, que é esta ideia de como é que as coisas são como é que as coisas são sempre várias coisas ao mesmo tempo, como é que uma coisa que estamos a tocar ou a imaginar já é agora outra coisa. Também na forma como eu vivo o meu corpo trans, em que o meu corpo é já esse outro corpo. Não tem a ver não tem a ver com transformar-me num outro corpo, tem a ver com que este corpo que eu tenho é já um outro corpo. Então, sim, então de repente essa peça acontece nessa espécie de cruzamento entre estas coisas que eles estão a enunciar e como o que acontece no facto de eles não saberem o texto como um texto decorado é que de repente este texto se transforma numa espécie de memória coletiva artificial. Os performers eles fizeram essa peça durante 10 anos, essa peça circulou. Então eles dizem que eles estiveram naquele sítio, tipo, na cabeça deles eles estiveram naquele sítio. É quase como se nós estivéssemos a de facto escrever ou programar esta memória dentro da cabeça dos performers. Porque os próprios performers depois estão dentro dessa história também. Mas Isto começou tudo porque eu te perguntei sobre, que era primeiro para perceber, sobre o facto de tu teres sentido que tiveste que sair de Portugal e estares há tanto tempo a viver fora. E este deslocamento, eu ia te perguntar porque este deslocamento espacial, mas tu já me respondeste sem te perguntar se teria também coincidido com a tua, tu disseste o teu corpo, o teu corpo já está, já está no minha teu corpo. transition. Que? Sim, com a minha transition. Se também teria coincidido com isto para introduzir também a meio disso mais ou menos, encontrámos-nos no espaço do tempo numa residência de pesquisa tua, e tu estavas a experimentar uma coreografia num momento muito frágil, muito inicial de pesquisa, e eu recordo que tinha a ver com um corpo grávido a dar à luz, e tu era um sol teu. E eu recordo que estavam lá também umas teóricas de outro país qualquer que eu não me recordo qual era. E eu lembro que discutimos da Suécia. Era um outro projeto da Suécia que estava lá em residência ao mesmo tempo. Ok. E eu recordo-me que eu identifico a posteriori, com o que eu também tenho vindo a partilhar e tenho tido o privilégio de partilhar e de conhecer e de estar em contacto. Eu na altura já tinha achado que sentia que havia uma reivindicação de um feminino naquele corpo, mesmo o corpo sendo biologicamente masculino. E acho que, e lembro de discutirmos muito, porque elas diziam que tu não tinhas essa legitimidade, porque não tinhas a experiência da gravidez. E lembro que nós discutimos muito nessa noite, e que me fez muita impressão isso, porque eu sentia já sentia nessa altura, estávamos em momentos diferentes, tu, eu, o mundo, sentia uma sensibilidade tua que te legitimava a estar a fazer aquela experiência. E agora a posteriori, então isso é perfeitamente, realmente é
é natural e é quase que queria, poder ter as ferramentas que tenho hoje para dar um berro àquelas senhoras e dizer que disparate, a construção do masculino não é biológica, como a construção do feminino não é biológica, e eu sou mulher e não sou mãe, e podemos falar sobre isso de várias formas. Sim, acho que sim, explicando só para quem estiver a ouvir, nessa peça eu fiz uma entrevista de 2 horas a uma das minhas melhores amigas sobre o processo dela de gravidez e de dar à luz. Tipo, mas eu pedi-lhe para me descrever, mais uma vez, relacionando-se com aquilo que estávamos a falar sobre práticas ficcionais, eu pedi-lhe que me descrevesse, na altura disse por dentro, descreve-me por dentro, tipo, não quero saber da parte médica, quero saber, tipo, como é que tu, se tu fechasses os olhos, como é que o teu corpo se sentiu em cada momento. E de repente ela deu-me exatamente esse mapa somático de desenvolvimento de todo esse processo de gravidez. E basicamente depois eu fui para um estudo e fui tentar imaginar e projetar e sim, sentir aquelas sensações que ela estava a descrever. Tipo, passei horas só, tipo, como é que... E claro, a peça acontece nesse paradoxo, nessa impossibilidade que deixa de ser uma impossibilidade. Se eu tentar sentir uma dor naquele ponto do corpo durante 2 meses, a certa altura eu vou sentir alguma coisa, ou vou imaginar que estou a sentir. Mas para mim, mais uma vez se relaciona com esta coisa que eu estava a dizer também de se perder através do procedimento, tipo, nessa peça nunca tive nenhuma ambição que aquilo que eu estivesse a fazer fosse reproduzir de uma forma mimética a uma ideia de parto. Aquilo que eu estava à procura é o que é que acontece, qual é a imagem, que se calhar é uma imagem muito abstrata. Imagem é uma palavra complicada, na verdade, mas qual é o processo, qual é o que é que corpo, que processo é que se gera quando o meu corpo se tenta encontrar com esta descrição de sensações, que são sensações que estão a acontecer num órgão que eu medicamente não tenho. Eu Mas de associo repente muito isso. alguma coisa acontece nesse encontro, que pode não ser, que não quer dizer que eu vá de repente ter um útero, que não quer dizer de repente que alguém vai olhar para mim e vai dizer, está a ter um parto, mas há alguma coisa que está acontecendo nesse corpo, e essa alguma coisa é que me interessa, de uma perspectiva não binária quase. É por isso que quando eu falo de mim, hoje em dia eu digo que eu sou um corpo transfeminino não binário, porque eu sou um corpo transfeminino, eu vejo-me como um corpo feminino, mas eu não estou tão interessada na reprodução de uma ideia de feminino, não estou interessada que as pessoas olhem para mim e vejam que eu pareço uma mulher, primeiro porque eu não sei o que é que significa parecer uma mulher, mas mais porque eu estou mais interessada no como é que eu posso reprogramar o meu corpo, a minha subjetividade, a minha presença política, recuperando ideias de feminino que foram retiradas do meu corpo, mais do que entrar numa lógica mimética. Mas eu associo muito esse momento e essa experimentação ao La Pyramide d'Enfant, através de mecanismos, de objetivos, de partilhas completamente distintas. Mas tu chegaste a fazer essa peça? Sim, essa peça foi apresentada no São Luís, na verdade, durante o Corona. Eu não vi. Durante quando? Com a ZDB, em parceria com a ZDB. Foi uma programação que a ZDB organizou no São Luís, mas foi a última vez que essa peça foi apresentada. Ela estreou em 2015, acho que estreou em 2015 e foi apresentada a última vez no ano passado, no São Luís. Mas essa parte acabou por ser a última parte, era tipo a segunda metade, era uma peça muito longa. A peça final tem tipo 1h20 e isso são tipo os últimos 40 minutos. O princípio, a peça tem diversas faixas sonoras que
basicamente existem diversas relações entre faixas de texto e equações coreográficas, quase. A primeira faixa é uma descrição de bullying numa escola, na terceira pessoa. Depois a segunda faixa uma espécie de fonema teatral, de alguém a contar a uma amiga sobre um episódio de assédio, também numa escola. Depois a terceira faixa é uma leitura astral. A quarta faixa é uma ficção de um encontro sexual, mas meio surreal. E a quinta faixa é essa descrição com essa desse embodiment de um outro, incorporação de um outro. E todas essas faixas de texto têm uma relação diferente com o movimento. Eu tenho a sensação que nós falámos aqui e ficámos igualmente a falar. Mas eu tinha gostado só, neste percurso que fizemos ainda, com tanta coisa que ficou de fora, nesta tua religação à dança. Agora, tu assumes-te como coreógrafo, é esse o teu lugar? Qual Sim, é? eu sou uma coreógrafa, completamente. Desculpa. Eu vejo, não sei, vejo o teatro como uma espécie de, porque eu estudei dança desde que tinha 6 Eu anos sempre te vi e foi como uma obsessão. coreógrafa. Aliás, eu acho que tu sempre tiveste uma grande sensibilidade feminina. Eu sempre Sim, te vi como coreógrafo. sim. Agora como coreógrafa, mas o trabalho sobre o corpo esteve sempre para mim muito presente, mas é mais como perceber um pouco para ti o que é que também se alterou em termos do significado e do valor possível atribuído à dança, sendo que me parece que há uma grande carga de valor simbólico, iconográfico, de composição gramatical, mas há também uma dimensão política, social, mas queria saber de ti, qual é a Sim, tua porque há ligação? várias coisas na dança que me interessam. Uma delas é uma relação. É difícil dizer estas coisas porque eu sou sempre um bocado cética em dizer a dança porque vai de Está sempre novo a a lugar, também, provavelmente. essência disso, porque a dança também é muitas coisas. Mas há um lado definitivamente, porque mesmo quando eu fiz coisas que eram mais chamadas de teatro, eu fiz-las de uma perspectiva coreográfica, como tu estavas a dizer, completamente. Mas sei lá, este lado do teatro de texto não me interessa tanto, desta. Há qualquer coisa que é muito. Eu gosto da palavra arquitetónica na dança, é muito sobre a materialidade da cena, é muito sobre. Se bem que há muito teatro que também se faz assim, mas ok, há qualquer coisa no universo da dança que tem a ver com essa materialidade dos corpos, transformação dos corpos, que é o que me interessa. Mas há qualquer coisa também, claro, no facto da dança ser o lado feminino das artes cênicas. E feminino não na perspectiva cis, mas numa perspectiva de que corpos que são designados como masculinos e femininos explorarem o seu lado feminino. Há uma coisa é uma coisa meio abstrata, mas que está lá. Há, como tu dizes, também um lado político, tipo, eu decidi, eu pedi, eu vi uma peça de dança quando eu tinha 6 anos e fiquei obcecada e tive a pedir à minha mãe durante um ano que queria estudar dança, mas nós vivíamos com, os meus pais separaram-se antes de eu nascer e nós vivíamos com quase dinheiro nenhum, eu tenho 2 irmãs e um irmão. E a minha mãe dizia-me sempre, todas as semanas eu lhe dizia, não, se eu quero ir para as aulas de dança, e ela dizia, não, nós não temos dinheiro, não temos dinheiro. E passado um ano eu não me calava e lá arranjaram uma maneira de eu ir fazer as aulas de dança. E foi sempre uma coisa que eu paguei
com um lado muito duro, tipo experiências de bullying muito, muito intensas, que culminaram quando eu tinha 15 anos. Os meus colegas de turma, imagino, não sei, nunca soube quem, mas puseram um anúncio de prostituição e distribuíram-nos por carros à volta da minha escola, e durante semanas eu estive a atender telefonemas com pessoas que me perguntavam quanto é que eu levava para fazer isto, quanto é que eu levava para fazer aquilo. Então, para mim, há um lado político claro, há um lado político em habitar esse espaço também enquanto território proibido. É quase como se de alguma forma dançar tivesse sido para mim um processo de transição que eu iniciei aos 6 anos. É todo como é que eu penso dança como uma prótese também, como uma ferramenta de significar o meu corpo, transformar o meu corpo. Sim, acho que tenho todos esses interesses. Acho que eu tenho um interesse mais arquitetónico, como eu dizia, na dança, mas também um interesse sobre as ficções que a dança carrega consigo, sobre a história da dança, sobre a história também dos corpos queer que dançam, não é? Acho que é por aí também que essa minha reaproximação à dança acontece. E que acontece, como tu perguntavas também há bocado, em que dizias se este espaço de mudar de país foi também um espaço de transição. Eu acho que foi. Eu acho que afirmar um corpo trans é uma... Eu acho que o género é uma das questões quase arquetípicas mais intocáveis da nossa sociedade, na verdade. Acho que é muito, muito intocável. Acho que transgressão de género é uma coisa que quase não se fala, ou que como estavas a dizer, a nível do mainstream se fala hoje em dia. Não é que ela não existisse, ela sempre existiu, mas de facto estamos a assistir, se calhar, às primeiras gerações de pessoas trans que podem ter outras vidas que não seja uma vida na prostituição, basicamente, que foi o universo em que estes corpos estiveram relegados durante tanto tempo, porque a segregação era imensa, não é? E ainda é. Estamos a falar que as coisas estão a mudar, claro. mas estão a mudar num canto da sociedade, não é? Então sim, eu acho que para mim, eu também sou uma pessoa meio tímida, então definitivamente mudar de país foi também uma ferramenta porque de repente quando tu começas, é diferente quando tu de repente, é diferente afirmar uma nova identidade num lugar onde tu tens imensos traços, ou de repente chegar a um sítio e de repente a toda a gente que tu encontras tu dizes que és outra coisa. Há um detachment emocional, todo esse lado de estar longe da família, é quase como se fosse um casulo de transformação, nem sei se eu tenho sempre tipo, eu estou sempre, às vezes nós encontramos a falar de transformação e Quando para na mim isto verdade é é tanto só uma uma. experiência de religar com coisas que é quase manifestar coisas que para mim sempre existiram. Claro. É isso. Inês, muito obrigada. E eu espero que Obrigado, toda a Inês. gente vá ver, que vá ver ao Cito Mora depois em Lisboa. Obrigada. Sim. Obrigada. Beijinhos.